É meio-dia em Kiev. Isso significa que é a nossa hora na Freedom. O principal acontecimento deste momento, no estúdio Valery Klimenko. Olá! Kherson está sendo bombardeada pelos militares russos desde cedo. Os invasores atacaram o bairro Korabelny da cidade. As autoridades locais informam sobre isso. 2 pessoas morreram e outra ficou ferida. Mais tarde, a administração militar regional de Kherson informou sobre mais um ataque russo, em consequência do qual uma idosa ficou ferida. As tropas russas continuam bombardeando massivamente a região de Sumy. Um dos drones atingiu uma casa residencial na comunidade de Krasnopolskaya. Uma família inteira ficou ferida, incluindo uma menina de 4 anos. A mãe e a avó dela foram hospitalizadas. A criança sofreu queimaduras graves. Os médicos estão lutando pela vida dela, informou a Polícia Nacional da Ucrânia. Também foi informado que, em consequência do ataque russo em Sumy na região, 6 prédios de apartamentos e 7 casas particulares, uma estação de serviço, uma concessionária de carros e um trólebus foram danificados. Mais tarde, soube-se que, no distrito de Sumy, após ataques russos com bombas aéreas guiadas, 2 pessoas morreram e outras 3 ficaram feridas. A região de Chernihiv também voltou a ser alvo de ataques do exército russo. Várias localidades foram atingidas. Com 12 drones Shahed, os russos atacaram um trem de carga no trecho ferroviário Nozovka-NYZHYN. Os trilhos foram danificados. A infraestrutura de armazenamento da Ukaliznisnia também foi atingida pelo bombardeio. Houve um impacto em uma instalação de energia em Nizhny. A cidade está passando por um desligamento emergencial de eletricidade. Além disso, os invasores russos atacaram o quartel dos bombeiros, uma unidade do Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia em Semeniva. O telhado do prédio administrativo pegou fogo lá. O incêndio foi rapidamente controlado. Durante o bombardeio, os socorristas estavam no abrigo, por isso ninguém se feriu. Durante a noite, drones russos atacaram o distrito de Odessa. A informação foi divulgada pela administração militar regional. O prédio administrativo de uma instalação de infraestrutura civil e um galpão foram danificados. Um incêndio começou. Ninguém ficou ferido. Mais de 180 drones foram lançados pela Rússia contra a Ucrânia nesta noite. Cerca de 100 deles eram Shahed. A informação foi divulgada pelas Forças Aéreas das Forças Armadas da Ucrânia. Ao todo, 154 drones de diferentes tipos foram neutralizados no norte, sul, leste e centro do país. Foram registrados impactos em 11 locais. Índia e Rússia iniciaram os exercícios militares conjuntos Vindra 2025. As manobras estão acontecendo no campo de treinamento de Moraja. O Ministério da Defesa da Rússia afirma que o objetivo é treinar ações de combate ao terrorismo internacional. Os exercícios vão durar 8 dias, até 15 de outubro. Drones estão sobrevoando cada vez mais frequentemente instalações secretas de um dos maiores fabricantes europeus de sistemas de defesa antiaérea na Bélgica. Eles são observados com mais frequência do que há alguns meses. Quem informou isso foi o diretor da empresa, Alan Kevrin, segundo um político. Ele pediu às autoridades belgas que desenvolvam um plano claro para bloquear e derrubar drones. Os comentários de Kevin surgiram em meio ao aumento do número de relatos sobre drones desconhecidos, especialmente na Polônia, Romênia, Alemanha, Noruega e Dinamarca. Enquanto isso, as autoridades da Baviera, na Alemanha, querem permitir que a polícia derrube drones desconhecidos. Quem informou isso foi o primeiro-ministro do Estado Federal, Marco Soder. Segundo ele, em caso de ameaça, é preciso agir e não esperar. Lembro que, no dia 2 de outubro, drones não identificados foram avistados no céu sobre Munique. O aeroporto internacional suspendeu as operações por algumas horas. Cerca de 3.000 passageiros não conseguiram embarcar. 17 voos foram cancelados e outros 15 foram redirecionados para rotas alternativas. A China está se juntando à chamada Guerra Sombria da Rússia contra a Europa. É o que escreve a publicação Bloomberg. Estamos falando de campanhas de intimidação, ataques cibernéticos, desinformação, e isso abrange quase todo o continente europeu. Enquanto isso, o Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia registrou fatos de que a China forneceu à Rússia dados de reconhecimento por satélite para realizar ataques com mísseis contra a Ucrânia. Quem tem mais informações é Cristina Dombrouska. Navios chineses estiveram envolvidos no dano aos cabos no Mar Báltico, escreve a Bloomberg. No dia 17 de novembro de 2024, um cabo submarino de comunicação entre a Lituânia e a Suécia foi cortado. No dia seguinte, o cabo que ligava a Finlândia à Alemanha saiu de operação.
Segundo a empresa finlandesa Cinia, ele foi rompido por uma âncora ou por uma rede de arrasto de fundo. Além disso, a China intensificou a ciberespionagem, buscando enfraquecer a unidade e a influência do Ocidente. Os ataques cibernéticos chineses tornaram-se mais ambiciosos e frequentes. Autoridades ocidentais afirmam que há uma crescente simbiose entre as campanhas de desinformação russas e chinesas. Quaisquer que sejam suas divergências, tanto a China quanto a Rússia querem uma Europa mais fraca e mais maleável. Da publicação da agência Bloomberg. Outro sinal preocupante, segundo analistas da Bloomberg, é a reação em Pequim aos apelos da Europa para pressionar a Rússia a fim de deter sua agressão contra a Ucrânia. Por exemplo, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Keokun, acusou, como ele mesmo disse, outros países de incitarem a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Na opinião dele, a agressão russa teria começado supostamente por causa de contradições regionais na área de segurança na Europa. Enquanto isso, o Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia registrou fatos de que a China forneceu à Rússia dados de reconhecimento por satélite para realizar ataques com mísseis contra a Ucrânia. Existem fatos de alto nível de cooperação entre a Rússia e a China na realização de reconhecimento por satélite do território da Ucrânia com o objetivo de identificar alvos estratégicos para serem atingidos. Além disso, como podemos ver, nos últimos meses esses alvos podem pertencer a investidores estrangeiros. Oleg Alexandro, funcionário do Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia, em entrevista à agência Ukrinfor. O Ministério das Relações Exteriores da China negou essa informação. No entanto, no dia 5 de outubro, durante um ataque russo, pelo menos 3 satélites chineses de reconhecimento SAR sobrevoaram a parte oeste da Ucrânia, informou o portal militar após analisar o serviço de monitoramento Eavin-Zabov, que rastreia o movimento de satélites. Como observaram os analistas da agência britânica Bloomberg, a intervenção da China nos assuntos da Europa está longe de ser tão agressiva quanto a de Putin. Foram justamente as ações da Rússia que levaram ao aumento da tensão e à necessidade de rearmamento do continente europeu. A Rússia de Putin está se tornando cada vez mais repugnante. O sistema político tornou-se violento e quase fascista. A economia está totalmente mobilizada para a guerra. Putin está fortalecendo laços mais profundos com outros adversários dos Estados Unidos, como China e Coreia do Norte. Ele acredita que seu país já está em um conflito existencial com o Ocidente coletivo. Segundo uma publicação da agência Bloomberg. O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, também está convencido disso. Ele destacou que Putin busca, cito, virar a ordem política da Europa de cabeça para baixo, e acrescentou, é justamente do interesse da Alemanha proteger essa ordem. E à pergunta dos jornalistas alemães se Putin está travando uma guerra contra a Alemanha, Friedrich Merz respondeu, ele está travando uma guerra híbrida contra nós. Ele, Putin, está travando uma guerra de informação contra nós, ele está travando uma guerra contra a Ucrânia. E essa guerra é dirigida contra todos nós. Não vamos nos deixar intimidar e vamos nos defender de forma eficaz contra essa ameaça. Anteriormente, Friedrich Merz afirmou que a Rússia pode estar por trás do lançamento da maioria dos drones na Europa, inclusive sobre a Alemanha. Ele classificou o número de invasões do espaço aéreo de outros países europeus como sem precedentes, mesmo em comparação com o período da Guerra Fria. Segundo o chanceler, a proteção contra drones é de competência da polícia, que ainda não está suficientemente equipada para isso. Ele também lembrou da revisão da Lei de Segurança do Espaço Aéreo, que dará poderes às Forças Armadas para auxiliar a polícia a abater drones. Cristina Dombrovskaya para o canal Freedom TV. A Rússia está travando uma guerra híbrida contra a Europa. Isto foi afirmado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Segundo ela, a UE deve buscar novas maneiras de combater Moscou. Podemos ou nos afastar e observar a escalada das ameaças russas ou enfrentá-las juntos, com moderação e determinação, destacou von der Leyen. Não se enganem, isso faz parte de um quadro preocupante de ameaças crescentes. Por toda a nossa União, cabos submarinos foram cortados, aeroportos e centros logísticos paralisados por ataques cibernéticos e as eleições se tornaram alvo de campanhas de influência mal intencionadas. Esses incidentes são planejados para permanecerem sob o manto da negação. Isso não são perseguições aleatórias, é uma campanha consistente e crescente, voltada para desestabilizar nossos cidadãos, testar nossa determinação, dividir nossa união e enfraquecer nosso apoio à Ucrânia. E está na hora de chamar as coisas pelo nome.
Isso é uma guerra híbrida e precisamos levar isso muito a sério. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.